Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Meus irmãos, Atos capítulo 2, a partir do verso 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Meus irmãos, nesse contexto de Atos capítulo 2, a gente conhece bem o avivamento, o derramamento do Espírito Santo, que foi dito pelo profeta Joel, se cumpriu em Atos capítulo 2. Quando veio o derramamento do Espírito Santo, eles começaram a orar em línguas, e aqui aquele povo que estava em redor, aqueles líderes religiosos que não creram, eles não receberam o Espírito Santo, e até chegaram ao ponto de dizer e pensar que aquele povo que estava tomado pelo Espírito Santo estava embriagado. E aí entra Pedro fazendo o discurso que eles não estavam embriagados, que eles tinham recebido poder do Espírito Santo, que aquilo tudo era o mover do Espírito Santo. Mas o foco da mensagem, meus irmãos, é sobre o avivamento, sobre as nossas vidas. E a gente tem o exemplo da vida de Pedro. Pedro antes do avivamento e Pedro depois do avivamento. Então, quando a gente fala em avivamento, muitas pessoas pensam que o avivamento é o falar em línguas, é o orar em línguas, é pular, dançar, dar piruleta, correr. Meus irmãos, olha só, cada um age de uma maneira quando está tomado pelo Espírito Santo, tá bom? Todos aqueles que estão tomados pelo Espírito Santo, eles têm consciência do que estão fazendo. Porém, uma pessoa que ela está tomada pelo Espírito Santo, ela fica à mercê do Espírito Santo. Por quê? Porque foi a vontade dela de se entregar ao Espírito Santo, tá bom? Então, ela não está possuída. O Espírito Santo não vai tomar a sua vida com poder se você não quiser, tá bom? Mas o avivamento, meus irmãos, não se trata disso. O avivamento se trata numa mudança interior. Se trata numa mudança de caráter. Por quê? O que adianta estarmos dentro da igreja, falando em língua, orando em línguas, pulando, dançando, dando piruleta e por aí vai, só que o nosso caráter continua da mesma forma? O que adianta a gente fazer tudo isso dentro da igreja e estarmos pecando fora da igreja? Estarmos na prática do pecado, naquele pecado deliberado, naquele pecado ao qual nós não queremos largar. O que adianta? Isso não é avivamento. Avivamento é uma mudança interior. Avivamento é uma mudança de caráter. Avivamento é uma mudança de comportamento. O avivamento tem que começar de dentro para fora e não somente daquilo que está externo para as pessoas verem. Não é isso que se trata de avivamento. E nós temos a vida de Pedro. Pedro, meus irmãos, andou com Jesus. Pedro expulsou demônios. Pedro fez cura, maravilhas, milagres. A gente vê isso na primeira missão. Quando Jesus envia os discípulos, eles retornam dizendo: nossa, mestre, a gente expulsou demônio, a gente curou, a gente fez isso, fez aquilo. Mas tudo em nome de Jesus. Não era eles, era em nome de Jesus, porque o nome de Jesus é poderoso. Porém, nós vemos que Pedro, antes de receber avivamento, a descida do Espírito Santo, meus irmãos, ele nega a Jesus. Então, vamos entender isso daqui. Cristo, quando esteve na terra, ele esteve ao lado dos discípulos, certo?
Porém, o Espírito Santo ainda era como no Antigo Testamento. Ele vinha em certas ocasiões na vida das pessoas. A gente vê que no Antigo Testamento o Espírito Santo era sobre a vida dos sacerdotes, sobre a vida dos profetas, a vida dos juízes, dos reis. Então vinha em ações esporádicas. Ele não estava disponível para todo mundo, o Espírito Santo. E nesse contexto, antes de Atos capítulo 2, Jesus ele promete que ele iria ao Pai, ia enviar o Consolador, para que o Espírito Santo convencesse o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então veja só, Pedro ele andou ao lado de Jesus, mas o Espírito Santo ainda não estava dentro de Pedro. O Espírito Santo ainda não estava dentro dos discípulos. Por quê? O Espírito Santo só foi derramado em Atos capítulo 2. Por isso Pedro nega Jesus. Porque Pedro ainda não tinha o Espírito Santo dentro dele. Pedro tinha Cristo ao lado dele, mas o Espírito Santo ainda não estava dentro dele. Por quê, meus irmãos? Olha só, hoje o Espírito Santo ele não anda ao nosso lado. O Espírito Santo anda dentro de nós. Ele mora em nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, o Espírito Santo ele está ao nosso lado, mas para que nós tenhamos uma mudança de caráter, uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, é necessário para que a gente clame a Deus, para que a gente receba o Espírito Santo e tenha o verdadeiro avivamento, que é o que aconteceu em Atos capítulo 2. Apesar da manifestação do dom de falar em línguas, isso também acontece, isso também faz parte do derramamento do Espírito Santo. Mas e após isso? E após o derramamento do Espírito Santo, como era a vida dos discípulos? Como era a vida de Pedro? Porque nós estamos aqui falando da vida de Pedro. Pedro, antes do Espírito Santo, ele nega Jesus. E agora Pedro, depois do avivamento? Meus irmãos, é nítido uma mudança interior na vida de Pedro. É nítido uma mudança. A gente vê Pedro aqui no seu discurso completamente mudado, completamente transformado. Ah, mas isso quer dizer que Pedro não era transformado quando ele tinha a presença de Cristo ao lado dele? Meus irmãos, Cristo andou ao lado dos discípulos, ensinando eles sobre o reino dos céus. E os discípulos só entenderam o real motivo de Cristo ter que morrer por nós e ele ser a nossa justiça quando ele se ascendeu aos céus, Cristo, e mandou o Espírito Santo. Aí eles entenderam a obra de Cristo na terra. Porque é o Espírito Santo que agora mora em nós, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, se você ainda não foi convencido do pecado seu, que você peca deliberado, se você ainda não foi convencido disso, isso é um sinal de que você não foi avivado. Isso foi um sinal de que você não recebeu o Espírito Santo dentro de você. Ele está ao seu lado querendo entrar, mas o Espírito Santo, ele não vai entrar à força. Ele só vai entrar aqueles que abrir a porta do coração. Aí o Espírito Santo entra e faz a obra regeneradora. Aí o Espírito Santo transforma a nossa vida. Aí nós temos uma mudança de comportamento. Aí aquele pecado que a gente pecava e isso não surtia um efeito de tristeza dentro de nós, não é remorso, mas é arrependimento. A gente só vai sentir arrependimento se o Espírito Santo estiver dentro de nós. É por isso que se você peca e você não sente arrependimento, o Espírito Santo não está dentro de você. Ele está ao seu lado, mas não está dentro de você. E ele precisa estar dentro de você, para que quando você pecar, você sinta arrependimento pelo seu pecado. Então, meus irmãos,
nós vemos aqui, Pedro, uma mudança comportamental. O que isso quer dizer? Eu vejo isso da mesma maneira, Pedro estando ao lado de Jesus, é a mesma coisa de estarmos nós dentro da igreja. Estamos dentro da igreja, o Espírito Santo está ali ao nosso lado, só que ele não está dentro de nós. E a gente nega Jesus. Como que a gente nega Jesus? A gente nega Jesus no nosso dia a dia, mentindo, nos prostituindo, vendo pornografias, vícios, participando de roda de escarnecedores. Estamos negando a Cristo todos os dias. Assim como Pedro fez, nós também estamos fazendo. Mas Pedro esteve ao lado de Jesus, nós também estamos ao lado do Espírito Santo, que é o Espírito do próprio Deus, nos cultos. Mas quando a gente sai do culto, como é a nossa vida? Se a nossa vida fora da igreja é uma vida anticristã, pelas nossas práticas pecaminosas, é um sinal de que não fomos avivados. É um sinal de que não temos o Espírito Santo dentro de nós. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, queira o Espírito Santo, queira um avivamento interior, dentro do seu interior, dentro de você, para uma mudança de comportamento, para uma mudança de caráter. Esse é o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento começa de dentro para fora. Então, você quer uma mudança de vida em todas as suas áreas? Clame a Deus por um avivamento na sua vida. Clame a Deus pelo derramamento do Espírito Santo sobre a sua vida. E você vai ver uma mudança de vida dentro de você, em o nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.